que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Quando você lê a Bíblia, você deve prestar muita atenção e fazer algumas perguntas, alguns questionamentos da seguinte maneira: por que Deus usou esse homem ou essa mulher? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. O que esse homem ou essa mulher tinha de diferente dos demais? Se chama intimidade. Não era fé. Intimidade. Porque todos tinham fé, mas poucos tinham intimidade. Então, eu venho falando de homens que, acima da fé, eles tinham intimidade com Deus, como Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Ezequias, Jó, e hoje eu vou falar de mais um que se chama Eliseu. Obrigado, Ana Lica. No capítulo 5 de 2 Reis, conta-se a história de um general muito vitorioso, porém leproso, chamado Naamã. E ele levou como escrava uma judia. E ela disse: olha, meu senhor, em Israel há um homem que cura a sua lepra, e há um Deus que cura a sua lepra. Naamã creu e foi. Naturalmente, ele levou muito ouro, porque ele pensava que ele compraria a sua saúde, a sua cura. Chegando lá, Eliseu manda o mensageiro atendê-lo. Não foi Eliseu, o profeta, quem o atendeu. Ele manda um mensageiro. A história diz que Naamã ficou muito revoltado e quis ir embora. Só que alguém, os seus soldados, o convenceram para que ele fizesse o que o profeta estava mandando, que era dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele então fez isso e foi curado. Ele quis pagar, Eliseu não aceitou. A pergunta que eu faço para a gente começar, antes de falar da intimidade de Eliseu: se fosse nos dias atuais, o pastor, sabendo que veio um empresário, ele atenderia ou não? Alguém pode me contestar? Se fosse nos dias atuais, alguém diz: pastor, veio um empresário querendo falar com o senhor. O que esse pastor faria? Atenderia no salão, em pé, ou levaria ele para o escritório? Certamente que levaria para o escritório. Mas se fosse um pobretão, ele atenderia ali no salão, ou mandaria um obreiro atender. Veja como são as coisas. Eliseu simplesmente disse: olha, manda ele dar 7 mergulhos. E Naamã foi curado. E Naamã reconhece o Deus de Eliseu. Naamã reconhece que Eliseu era um homem de Deus. Agora, eu pergunto a você: qual foi a força que Eliseu fez? Diz para mim, qual foi a força que ele fez? Qual foi o teatrinho, como muitos pastores fazem? Diz para mim, bonitinho. Qual foi a força que Eliseu fez? Qual foi o teatro? Qual foi o circo que ele fez? Nenhum. Sabe por quê?
Porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus. E ele sabia quem ele era também. Diferentemente das igrejas de hoje, aonde o pastor, para convidar alguém, ele faz um circo, uma Disneylândia, um teatro. Porque senão as pessoas não vêm. Ele tem que dar isso, tem que dar aquilo outro. Ele tem que se vestir de judeu, de palhaço, de árabe. Ele tem que fazer um circo para as pessoas virem na igreja. E depois, ele tem que botar uma algema, um par de ferraduras e uma camisa de força para que as pessoas fiquem na igreja dele. Esse é o pastor atual, o pastor moderninho, que combina calcinha com sutiã. Qual foi a força que Eliseu fez? Qual foi o circo, qual foi o teatro que ele fez? Ele tentou convencer Naamã? Ele se preocupou com o dinheiro de Naamã? Não, diferentemente da igreja atual. Por isso que não acontece milagres na igreja. Por isso que as pessoas estão tomando nojo de igreja. As pessoas estão tomando nojo, as pessoas não querem ouvir mais falar no nome de pastor, de igreja, porque existem uns safados, uns canalhas que estão denegrindo o evangelho. Existem uns canalhas, uns safados que estão vendendo o evangelho, e bem barato. Talvez você, pastor, que está me assistindo, você seja um desses canalhas. Você vende o evangelho. Será que você nunca leu a Bíblia? Eliseu, ele se insinuou para Naamã. Foi ele que foi atender com um tapete vermelho no escritório a Naamã, porque Naamã vinha com milhões de dólares? Não. Ele mandou um mensageiro. Ele tinha tanta autoridade, tanta intimidade com Deus, que ele não precisou fazer um circo, fazer um teatrinho como você, pastor, faz. A unção, ela é uma intimidade que a gente tem. Então, quando você lê a Bíblia, você deve perguntar, por que Deus usou Noé, Abraão, Moisés, Ezequias, Daniel, Jó, Elias? Por que Deus fez isso? Qual foi a força que eles fizeram? Qual foi a força que Elias fez para o fogo descer no Monte Carmelo? Nenhuma. 30 segundos de oração. E o seu pastor passa a noite toda gritando e cantando, e sobe monte, e desce monte, e se veste de judeu. É um circo, é uma Disneylândia para poder te enganar. Eliseu não fez nenhum circo. Elias não fez nenhum circo. Veja. A intimidade com Deus é algo pessoal. A fé, até o diabo tem, como você, como eu. Mas a fé não é intimidade. Fé é fé. Quando você compra uma passagem de avião, você sabe quem é o piloto? Não. Você sabe aonde ele tirou a carteira de piloto? Não. Você sabe o nome dele? Não. Você até dorme no avião. Isso é fé. Agora, você não tem intimidade com o piloto. Você não tem intimidade com o piloto. Intimidade, você não adquire da noite para o dia. Leva tempo. Se você quiser. Se você buscar. O que a gente mais vê hoje em dia são pastores fazendo da igreja um circo, uma Disneylândia. Eu já falei para vocês, mas eu vou sempre falar, apenas para tentar fazer você entender. Eu morei na Califórnia, do lado da Disneylândia.
Então eu fui algumas vezes na Disneylândia. Um dia, 2 dias é pouco para tanta coisa que você quer ver ou brincar. Tem brinquedo que você leva 3 horas na fila e leva 1 minuto só. E você fica 3 horas na fila. 2 dias é pouco. O certo são 3 dias para você brincar em tudo. São muitas atrações, mas aquilo foi feito com esse propósito. Agora, uma igreja não pode ter atração. Atração teria que ser o Senhor Jesus. Mas na igreja moderna, todo dia tem uma coisinha. Se o pastor não fizer, o povo não vai. Se o pastor não fizer, ele também não crê. Para ele poder tirar a oferta das pessoas, ele tem que prometer que ela vai ser mais rica do que Salomão. Para ele poder tirar a oferta das pessoas, ele tem que dizer que a pessoa vai ser muito rica, porque as pessoas não dão mais oferta como antigamente. Essa é a igreja podre que eu denuncio aqui, que você frequenta, que você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta. Aonde estão os milagres? Não existe. Agora, eu estou trazendo para você uma história da Bíblia. Naamã chegou com milhões de dólares. Ele chegou com muito ouro na bolsa. E Eliseu não foi atendê-lo. Mas se fosse nos dias atuais, o pastor, se alguém dissesse, pastor, tem um empresário aí fora, ou uma empresária, o pastor, não, manda vir aqui no escritório. Mas, se é um pobrezinho, né, o pastor, ou ele manda o obreiro, o auxiliar atender, ou ele atende rapidinho no salão da igreja. Mas quando é empresário, ele manda levar para o escritório, dar cafezinho, água mineral, manda fazer um lanchinho. Esses são os pastores moderninhos. E talvez você frequente uma igreja dessa. E você espera um milagre na sua vida. Coitadinho de você. Melhor você acreditar no Papai Noel. Melhor você botar o sapatinho na janela. Eliseu tinha intimidade com Deus. Muita intimidade. A ponto de nem precisar tocar em Naamã. Apenas deu uma ordem. Manda ele lavar lá no Rio Jordão. E Naamã foi e ficou curado. Veja que fácil. Veja que fácil. O que a intimidade provoca? O seu problema não é fé. O seu problema não é ir na igreja. O seu problema é que você não tem intimidade com Deus, porque o seu pastor não tem. Ele não te ensina isso. Porque não dá campanha, não dá envelope. Eu não sou contra a campanha, dízimo, oferta. Não, isso é bíblico. Sem oferta, sem dízimo, a igreja não subsiste. Agora, eu sou contra os canalhas. E é o que mais tem. Meu amigo e minha amiga, quando você lê a Bíblia, examine. Pare, pergunte a você, fica, por que Deus usou esse fulano? O que ele tinha de mais? O que ele tinha de menos? O que ele tinha que os outros não tinham? Sobretudo, caráter. Para você ter intimidade com Deus, você tem que ter caráter. Não basta você ter fé, porque fé o diabo tem e não tem caráter nem intimidade com Deus. Então, não vem com essa onda, eu tenho muita fé em Deus. O diabo também tem muito mais do que você. Às vezes você tem fé, mas não tem caráter. E se você não tem caráter, naturalmente você não tem intimidade. E se você não tem intimidade, você depende dos outros. Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, ora por mim. Tudo é o pastor. Não é errado você pedir o pastor para orar por você. Agora, tudo você pede o pastor? Tudo é na igreja? Você tem uma dor de 7 horas da manhã, você tem que esperar às 7 horas da noite para ir na igreja, para o pastor orar por você. Isso é porque você não tem intimidade com Deus. Você depende do pastor. Escreve aí novamente, dona Lica, por favor.
Quem aprende não depende, se defende. É isso que está faltando. A igreja está podre, podre, podre e vai piorar. E aí vem os engraçadinhos, para mim não dizer outro nome. Ah, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Jesus está voltando. Chega a dar nojo. Ué, se Jesus está voltando, pastor, por que você fica cantando? Por que você fica fazendo da igreja um circo, uma Disneylândia? Ou um bacanal? Diz para mim. Se você diz que Jesus está voltando porque tem uma guerra, ué, então para de cantar. Vai pregar, vai para os hospitais, vai para as cadeias. Sai da igreja, vai pregar nas praças, vai anunciar, vai falar de arrependimento, de pecado, regeneração. Agora, você só fala de dinheiro. Ué, como é que Jesus está voltando? Como é que Jesus está voltando? Veja, o bando de idiotas que existe. E você acredita neles. Aí amanhã tem um terremoto lá na China. Jesus está voltando. Aí amanhã tem um chuvaral aqui no Brasil. Jesus está voltando. E eles, os mesmos que falam que Jesus está voltando, só falam de dinheiro. Não pregam contra o pecado, contra a mentira, contra a idolatria. Não pregam. Ou eu estou falando besteira? Ou eu estou falando besteira? E você que sustenta essa gente, você é como eles. Não é menos nem mais. Você é como eles. Porque você está sustentando um bando de mentirosos que estão enganando as pessoas. Quando o seu pastor vem com essa palhaçada que Jesus está voltando porque tem uma guerra, fala assim, pastor, será que na época do Holocausto, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, não era para Jesus ter voltado? Já fazem quantos anos? 70? 80 anos? 80 anos? Por que Jesus não voltou na Primeira ou na Segunda Guerra? Porque também naquela época tinha os almofadinhas que dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A ignorância mata, mais do que as guerras. Dona Lica, que horas tem, por favor? Já vou terminar. Eliseu tinha tanta intimidade com Deus que ele nem precisou falar com Naamã. Ele mandou uma palavra. E o milagre aconteceu quando essa palavra foi obedecida. A diferença é essa. O pastor prega 1 hora, 1h30, 2 horas. O que acontece? Nada. A senhora está me escutando, dona Lica, ou congelou? Ah, obrigado, desculpa. Quanto tempo o pastor da sua igreja leva pregando? 1 hora, 1h15, 1h30, 2 horas? E depois quanto tempo ele leva cantando? Mais 1 hora, 40 minutos? E depois quanto tempo ele leva anunciando as campanhas? Quantas vezes na reunião ele fala, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela, eu te amo, Jesus te ama. Quanto tempo leva isso? É impressionante. E esses mesmos são os que dizem que Jesus está voltando. E continua com essa palhaçada, com essa ladainha, né? Diga, eu te amo, Jesus te ama, Jesus está voltando. Continua. E vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Ué, se Jesus está voltando, a gente tem que pregar contra o arrependimento. Falar do pecado, falar da mentira, da idolatria. Ué, Jesus não está voltando? Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Não acredite em mim, não. Leia a Bíblia para ver se eu estou certo ou errado.
Eliseu nem se preocupou com o dinheiro de Naamã, diferentemente dos dias atuais, onde o pastor ele não está interessado na sua alma, e sim no seu dinheiro. Não todos, naturalmente. Fica aí esse vídeo. Leia, estude, aprenda, para que você não dependa de ninguém. Porque não existe coisa pior na vida do que depender dos outros. Dependa de Deus, dependa de você. Não é pecado você pedir ajuda ou pedir uma orientação, nada disso. Mas, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente, antes de pedir ajuda, a gente pede a Deus. Porque Ele, ninguém melhor do que Ele para nos ajudar. Tá bom? Então fica aí esse vídeo, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com aquilo que você puder e com aquilo que você quiser. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. Obrigado, Ana Lica.